Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Mandy e aqui a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, o que mais dá pra falar a gente fala também. Esse bolo vai crescendo e vamos falar de trailer da série dos Lanternas Verdes. Nós temos um novo trailer aí que saiu e tá dominando a internet. O pessoal tá falando muito sobre isso e o trailer causou um bom impacto. E eu vou dizer pra vocês, eu já assisti o trailer e gostei do que eu vi. Se você curte o nosso trabalho aqui no canal, curte, comenta e compartilha para dar aquela força e considere se tornar um apoiador através do link. E no trailer, o novo trailer da série dos Lanternas, nós tivemos o início desse trailer logo com o Hal e o John sentados num bar, beira de estrada provavelmente, conversando. E ali dá a entender que o Hal meio que, entre aspas, está dando uma aula para o John sobre anel, sobre ser um lanterna verde, enfim. E tanto é que ele está dizendo pro John, o anel está em cima do balcão e ele está apontando pro anel e falando pro John: esse anel é a maior arma do universo. E aí corta para uma cena em que você tem um ataque, né, alienígena, são vários raios vermelhos caindo assim do céu na cidade, que é a cidade onde vai se passar a história, e você vê o Hal com o anel apontando para aquele ataque e surgindo uma cobertura verde, protegendo as pessoas. E aí volta para o bar, onde o Hal continua falando com o John, né? Os dois continuam ali na conversa, e o Hal ele fala uma coisa bem interessante, que ele diz que a questão é quando e se usar. Essa é toda a questão. Ou seja, quando e se usar o anel. Use-o para coisas necessárias. Essa é a questão. Pelo menos é o que dá a entender. Pelo menos é esse o contexto que a gente pode entender ali, já que ele está ensinando o John a usar o anel. E logo depois você tem uma cena em que o Hal, dentro do bar, usa o anel. Ele usa o anel para criar uma nota de dinheiro e paga o almoço, o janta deles, lanche, não sei. E ele paga ali o que eles estão consumindo. E o John ainda pergunta para ele: pô, você usou o anel para fazer dinheiro falso? E o Hal fala não. Se o Hal tem dinheiro ou não, né? A gente não sabe. O que a gente sabe é que o Hal teve muitos anos no espaço, segundo, né, rumores, e provavelmente ele não deve ter dinheiro da Terra no bolso, né? Pelo menos é o que a gente imagina. Enfim, dali você tem uma cena que ela tem um foco no anel e você tem uma voz que é o Jon Stewart falando: me diz como conseguiu o anel. Ou seja, a gente vai ver, sim, como o Hal se tornou um lanterna. Tinha gente que ia dizer: ah, não, essa série está desconectada com o passado do Hal. Mentira! A gente vai ver. E, inclusive, tivemos uma declaração recente do showrunner Chris Mundi de que a série ela se passa em dois períodos distintos. A série passa uma parte dela em 2016, onde a gente vai ver o passado mesmo do Hal e do John, e se passa no tempo presente, 2026, com o John e o Hal indo lá naquela cidade do interior, né, uma cidade bucólica do interior, aquelas que a gente já viu em vários filmes e séries, normal, em que aconteceu um tiroteio, parece que houve um assassinato, e isso estaria ligado a uma situação alienígena que faz o John e o Hal irem para a cidade. Então, isso é o que acontece no tempo presente. E em 2016 a gente vai ver o desenrolar de outros fatos e provavelmente as missões do Hal. Isso a gente tem que esperar mais confirmações, mas é isso mesmo. A série se passa 2016, 2026. E aí você tem uma cena do Hal, né, depois dessa cena do bar em que ele cria o dinheiro, você tem uma cena do Hal entrando no que parece uma lanchonete. Essas lanchonetes também de cidadezinha pequena do interior. Ali ele entra e alguém atira nele. Clássica cena do Lanterna Verde, surge uma bolha verde ao redor dele protegendo ele. Isso a gente já viu nos desenhos, quadrinhos, enfim. Mais básica proteção do Lanterna Verde e os tiros não chegam nele. Ok, até que foi muito bom. E depois você tem uma cena do John treinando. Isso é interessante porque ao longo do trailer você percebe que o Hal está dando uma pressão no John.
E muita gente se questiona, por que o Hal tá dando essa pressão no John? Gente, ele não tá indo trabalhar no emprego de atendimento ao cliente, por exemplo. Não, ele tá indo se tornar um policial intergaláctico, enfrentando ameaças com alienígenas poderosos e viagens interplanetárias. Né? Pelo amor de Deus, ele vai ter que ter uma pressão ali para saber se ele aguenta o trampo. E outra, que a série ela tem a sua estrutura toda em cima de True Detective. Então, True Detective é uma série de investigação, uma série de policiais, é uma série de detetives, que é uma série séria, pé no chão. E a série dos Lanternas está seguindo essa fórmula de True Detective, onde a gente vê o calouro, que é o Jon Stewart, sendo treinado pelo, vamos botar assim, policial veterano, que é o Hal. Então o cara tá dando uma pressão nele justamente porque ele não quer ver o calouro ali acabar morrendo logo de cara, né? Não, vamos te passar como é que a coisa realmente funciona. Então, é o que a gente vê ali. O Jon Stewart tem o seu momento que parece estar ali descarregando a tensão num saco de pancada. Ele está num ginásio mesmo, num saco de pancada. E dessa cena, logo depois você corta para uma cena que seria o passado, que seria o Jon Stewart, em algum momento ali, talvez da adolescência dele, sentado no sofá ali da sala dele, da casa dele, assistindo uma entrevista do Hal Jordan na televisão. Então tá lá o Hal dando aquela entrevista e a repórter faz uma pergunta para ele: como foi que você foi escolhido para isso? Agora, se ela está se referindo a ele ser um Lanterna Verde ou não, a gente não sabe. Porque o Hal, para quem não sabe, o Hal Jordan é um piloto de caça, piloto de aviões. E ele também era um piloto de teste. Então ele pode estar testando uma nova aeronave do governo, ou sei lá, ele pode ter sido escolhido para algum tipo de missão do governo, e é isso que ele está falando na entrevista. A gente não sabe o contexto dessa entrevista. Fato que o Jon Stewart está vendo ele pela televisão. Ou seja, vamos colocar entre parênteses que pode ser que o Hal seja o herói do Jon Stewart. Pode ser. Não sei, ele já tinha visto ele no passado, naquela entrevista ali, pode ser. E aí você tem uma cena em que o Hal aparece discutindo com o Jon. Isso o Jon já adulto. Em que o Hal diz para ele que o Jon só vai usar o anel sobre o cadáver dele. E depois sai voando. Então, alguma treta ali que aconteceu, que a gente vai ter que esperar a série para a gente ter mais certeza. Ok. E logo depois você tem uma cena do Hal entrando pelos portões de que parece ser uma fazenda e sendo recebido por uns peões que não estão muito felizes com ele ali não. Essa cena corta para uma outra cena do Jon Stewart andando pela rua da cidade, da tal cidadezinha pequena que eles estão fazendo a investigação, talvez logo após o ataque ali dos alienígenas, né, aqueles raios vermelhos que caíram do céu, e ele está andando pela rua com um moletom, né, uma blusa e uma calça de moletom, e carregando a lanterna na mão. Você tem uma cena que pode ser continuativa a essa. Os policiais cercam ele. A gente não sabe se é continuativo ou não, mas dá a entender que é. Mas enfim, os policiais cercam ele com a arma na mão apontando para ele. Enfim. E aí depois dessa cena, na verdade durante essa cena, você tem a voz do Jon Stewart falando uma frase: todo mundo está mentindo pra gente. Ou seja, todo mundo na cidade está mentindo para eles. Por quê? Tem, sim, um segredo naquela cidade e as pessoas estão tentando esconder esse segredo deles. E eles precisam descobrir o que é. Então, todo mundo está mentindo pra gente. Isso a gente já viu no outro trailer, que dá a entender, até o Hal falando pro Jon, tem alguma coisa acontecendo aqui, e que as pessoas estão mentindo. A xerife não quer abrir o jogo para eles. A xerife sabe, mas não quer abrir o jogo para eles. E a situação está ficando cada vez pior e tem a ver alguma coisa com alienígenas. E aí você tem uma cena que aparece o close do rosto do Hal Jordan. Essa cena é uma continuação lá daquela entrevista que ele está dando e o Jon Stewart está assistindo ainda garoto. Essa cena é interessante porque muitos fãs deram zoom na cena
E dizem ter percebido que aqui na altura do pescoço do Hal tem uma pontinha do que seria a gola de um uniforme. E essa gola é verde. Eu dei zoom na cena e realmente aparece. Só que não dá para saber se é o uniforme dos Lanternas Verdes ou se aquilo é um uniforme militar, porque é uma pontinha bem pequenininha assim, gente. Não dá para saber. Mas é verde. Agora, o que é? A gente não sabe. E aí você começa a ter umas cenas mais legais. Você tem uma cena de alguma coisa chegando na Terra. Tá? Você vê aquela coisa entrando na atmosfera da Terra. E você tem uma imagem do Hal com o uniforme. Só que é uma cena que está numa situação de penumbra ali. Ele está com o uniforme olhando para alguma coisa. Tem gente que diz que aquela cena é dentro de uma espaçonave, outros que é dentro de um laboratório, alguma coisa assim, e a gente não sabe. Você vai ter que esperar maiores informações, porque de fato o cenário atrás parece alguma coisa diferente, tecnológica. Mas não sei se é uma nave ou só um laboratório. Mas dá para ver que ele está com o uniforme. Quem falou que ele não ia usar o uniforme já era, ele está com o uniforme. Enfim. E logo depois você tem uma cena de cadeia. Tem uma pessoa que está presa, não sei se é o Hal, não sei se é o John, porque essa pessoa está no canto da cena e você só vê a silhueta. Porque a cena dá foco na grade da cela onde o Guy Gardner está falando com essa pessoa. Ele foi visitar a pessoa na cadeia. E o Guy aparece ali e está falando com a pessoa. Então, para quem disse que o Guy Gardner não está na série, tomou bola. Ele está. Enfim, ele vai fazer uma participação na série. Não sei se é uma participação longa, se ele vai aparecer num episódio só, se ele aparece uma ponta no episódio, a gente vai ter que ver a série para ver. Mas o Guy está ali, o que faz ligação direta de Lanternas com o filme do Superman. E a gente sabe que estão na mesma linha narrativa, no mesmo universo. Então, o final do trailer traz uma cena bem legal, que é uma cena de um planeta alienígena, em que duas pessoas, não dá para saber direito, porque você vê as pessoas distantes vindo no sentido da câmera. Então, são duas pessoas andando no que parece ser um deserto, com lá uma areia batendo ali, tipo uma tempestade de areia, e as duas pessoas estão andando no sentido da câmera, e no céu desse lugar você vê o que parece ser duas luas, né? Marcação de dois corpos celestes grandes ali no céu. Então, duas luas. É um planeta alienígena, uma dessas pessoas está carregando uma bolsa, que parece uma mochila, sabe aquelas que carregam notebook? Ele está carregando pela alça de cima. Se é o Hal com o John, não dá para saber. Se é o Hal com outra pessoa, também não dá para saber, a cena é rápida. E o trailer fecha com o Jon Stewart com o anel na mão e o anel brilhando. O trailer foi muito legal. Respondeu perguntas de: tem verde na série? Tem. Tem construto na série? Tem. Vamos ver o Hal usar o anel? Vamos. Vamos ver cenários alienígenas? Vamos. Então, apesar da série ter uma estrutura mais pé no chão, como True Detective, ela não tá tão pé no chão assim não. Tá? Tem muita coisa que eles não vão entregar no trailer e que a gente vai ter que ver a série. Até porque o Sinestro até agora não apareceu. E ele está na série. E ainda tem rumores piores que apontam que a gente vai ver o Atrocitus na série. São rumores, nada confirmado. A gente vai ter que ver. O Sinestro já é certo, ele está na série. E a gente vai ter que esperar para ver como é que ele vai aparecer. O trailer foi muito bom, empolgou o pessoal, levantou várias questões, porque ele não entrega direito a trama da série em si, e sabendo que ele se passa em duas épocas diferentes, aí que fica mais difícil ainda. E vocês, o que acharam do trailer? Deixa aí nos comentários e a gente vai falando sobre. Beijo para todos, vou ficando por aqui e até a próxima.